O capítulo 11 não começa com uma ordem, mas com um lembrete sincero. Moisés fala, não como um governante, mas como um pai que se recorda de cada momento. Vocês viram com seus próprios olhos, diz Moisés. Vocês estavam lá quando o Egito foi tomado por pragas, quando o mar se abriu, quando o faraó caiu. Não foi uma história contada, foi uma memória, uma experiência vivida. Então, Moisés apresenta um contraste, o Egito e a terra que eles estavam prestes a herdar. No Egito, era necessário irrigar a terra manualmente, cavando canais e controlando o fluxo. Mas a terra que Deus daria beberia diretamente da chuva do céu. No entanto, havia uma condição. As bênçãos dependeriam da obediência. Se o povo se voltasse para outros deuses, perderia essa dádiva. Então Moisés exorta, gravem estas palavras no coração, amarrem-nas nas mãos, ensinem aos filhos e escrevam nos batentes das portas. Vivam por elas, e ninguém poderá resistir a vocês, pois o próprio Senhor irá à frente. O capítulo 12 marca uma transição. Israel não deveria apenas ocupar a terra, mas transformá-la. Todo ídolo, todo altar pagão deveria ser destruído. Deus escolheria um lugar, um centro sagrado, onde seu nome habitaria. Somente lá os sacrifícios seriam oferecidos. Eles poderiam comer carne em casa, mas o culto tinha endereço certo. Era uma questão de pureza, não misturar o sagrado com o profano, preservar um povo distinto. No capítulo 13, o alerta se intensifica. Se um profeta, ou até mesmo alguém da própria família, surgisse com sonhos e sinais, mas desviasse o povo para outros deuses, deveria ser rejeitado. Mesmo que milagres ocorressem, se a mensagem os afastasse de Deus, era engano. A falsa adoração era uma praga, e Moisés alertou. Ela deveria ser removida, ainda que viesse de alguém amado. A lealdade ao Senhor vinha em primeiro lugar. Vocês são filhos do Senhor, seu Deus, disse Moisés. Portanto, não adotem os costumes das nações. Nada de cortes rituais, nem cabeças raspadas pelos mortos, e sim, uma dieta distinta. As leis alimentares não eram apenas sobre comida, mas sobre identidade, sobre viver de maneira diferente. Moisés também reafirma a lei do dízimo. Se a distância fosse grande, o dízimo poderia ser convertido em prata e com ela comprar alimentos e bebidas no santuário, para celebrar diante do Senhor com alegria. Era adoração por meio da gratidão. O capítulo 15 apresenta o ano do perdão. A cada 7 anos, as dívidas deveriam ser completamente canceladas, não adiadas, nem reduzidas. Não era economia, era misericórdia. Um lembrete de que tudo pertence a Deus. Deus prometeu, se obedecessem, não haveria pobres entre eles. Moisés insistiu, desgenerosamente e sem relutância. Além disso, os escravos hebreus seriam libertos após 6 anos de serviço. Se escolhessem permanecer, seria por vontade própria. Os primogênitos dos animais também deveriam ser consagrados, não utilizados, nem tosqueados, mas entregues a Deus. O capítulo 16 trata das festas sagradas. 3 vezes ao ano, todos os homens deveriam se apresentar diante de Deus, trazendo ofertas conforme suas possibilidades. A Páscoa, celebrando a saída do Egito, deveria ocorrer no mês de Aviv. Sem fermento, apenas pão sem fermento, o pão da aflição, lembrando a pressa da partida. A festa das semanas, 7 semanas depois, marcava a primeira colheita. E a festa dos tabernáculos,
Uma semana de celebração em cabanas recordava a travessia do deserto. Ninguém deveria comparecer de mãos vazias. A justiça deveria governar. Juízes seriam nomeados e subornos condenados. Altares e árvores consagradas a outros deuses seriam eliminados. O capítulo 17 aprofunda o tema da justiça. Acusações de idolatria exigiam 2 ou 3 testemunhas. Só então poderia haver julgamento. Casos difíceis seriam levados aos sacerdotes e juízes. A decisão deles era definitiva. Moisés anteviu o momento em que o povo pediria um rei. Se o fizessem, ele deveria ser escolhido por Deus, ser israelita e viver com humildade. O rei deveria escrever, com as próprias mãos, uma cópia da lei e lê-la todos os dias, para temer a Deus e manter-se humilde. O capítulo 18 trata dos levitas, que não receberiam terras como herança. A porção deles era o próprio Senhor. Seriam sustentados pelas ofertas do povo e serviriam no santuário. Moisés advertiu: Israel não deveria imitar as práticas detestáveis das nações, como feitiçaria, necromancia, adivinhação. Tudo isso era proibido. Em vez disso, Deus levantaria um profeta entre eles, e a esse deveriam ouvir. Os falsos profetas seriam desmascarados e responsabilizados. O capítulo 19 trata da justiça e da misericórdia. 3 cidades de refúgio seriam estabelecidas para aqueles que matassem alguém acidentalmente. Mas se o crime fosse premeditado, os líderes entregariam o culpado para ser julgado. Testemunhas falsas seriam punidas com a pena que desejavam impor. Não era crueldade, era justiça firme. Olho por olho, dente por dente, disse Moisés. O capítulo 20 encerra com as leis sobre a guerra. Antes da batalha, o sacerdote deveria falar ao povo: Não tenham medo, o Senhor está com vocês. Alguns estavam isentos, recém-casados, proprietários recentes, lavradores de vinhedos novos e até os medrosos. Se ao cercar uma cidade ela aceitasse a paz, seria poupada. As cidades fora da terra prometida poderiam ser preservadas, mas aquelas dentro dela seriam destruídas, para que Israel não seguisse seus maus exemplos. Mesmo na guerra, havia limites. As árvores frutíferas não deveriam ser cortadas, pois davam sustento. Por entre esses capítulos, um padrão se revela. A santidade de Deus exige a entrega completa de Israel. Obediência não é controle, é aliança. Justiça não é vingança, é ordem divina. E a adoração não é hábito, é vida consagrada. Se esta mensagem falou ao seu coração e você deseja acompanhar mais reflexões calmas e fiéis como esta, inscreva-se no Capítulos Divinos. Curta o vídeo, compartilhe com quem precisa ouvir e continue caminhando com verdade. Até a próxima. Que a paz esteja com você.